Bom dia, meu querido irmão. Aqui estamos iniciando mais uma vez aí a nossa live, né? Caiu. Vamos iniciar novamente a leitura aqui. Atos Apóstolos 26, versículo 2. Tenho-me por contente, ó rei Agripa, que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que eu sou acusado pelos judeus, principalmente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, peço-te que me ouças com paciência. A minha vida desde a mocidade em que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus o sabem. Eles me conhecem desde o princípio e, se quiserem, podem testificar que, conforme as mais severas seitas da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Versículo 7, essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperaram, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por causa dessa esperança. Ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Ele estava se defendendo aqui, que ele não era nenhum criminoso, pois ele estava aqui para defender a sua fé, para defender a sua vida, contando o seu testemunho de quando ele corria atrás dos judeus, né, para destruí-los, e agora ele estava se defendendo, porque agora ele conheceu alguém muito maior, muito melhor do que a sua própria religião. Então, o apóstolo Paulo aqui estava se defendendo, querido irmão, de tudo aquilo que ele estava falando, que eles estavam falando contra ele. Então, que a palavra do Senhor em Atos Apóstolos 23, 11, ele diz: e o Senhor disse a Paulo, coragem, assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também Roma. Veja o que Deus aqui falou, do 22 ao 29, deixa eu ver aqui. E alcançando, porém, o socorro de Deus até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas Moisés disseram que deveria acontecer. E isto é, que o Cristo deveria sofrer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo, gritando: estás louco, Paulo? As muitas letras fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não deliro, ó excelentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. E o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, e creio que nada disso lhe é estranho, porque isso não passou de um lugar qualquer. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês, disse Agripa a Paulo. Pensas que em tão pouco tempo podes convencer-me, fazer-me cristão? Vejo o rei Agripa aqui, ele disse: será que você pode me convencer, me fazer cristão? Não é? Veja, respondeu Paulo: peço-te que Deus, por um pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me estão ouvindo, se tornasse tais como eu sou, exceto estas algemas. Dizendo ele isto, levantou-se o rei, o governador Berenice e os que com eles estavam assentados. Retiraram-se dali e falaram uns aos outros, os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. Então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Veja que defesa, irmão. Por causa do quê? Do evangelho. Por defender a palavra de Deus, tá?
O que você faria, querido irmão, se estivesse diante do presidente da República ou governador ao do seu estado ou do prefeito da sua cidade? Reclamaria dos serviços públicos, elogiaria, né, as iniciativas do seu governo? Ou pediria algo para si mesmo? Ou simplesmente não saberia o que dizer? O que você faria se você chegasse diante do seu presidente ou diante do seu governador ou prefeito? O que você diria ao chegar diante deles? No texto aqui, Paulo apresenta sua defesa perante um rei, e ele também pôde falar dos dois governadores que não perdeu nenhuma dessas oportunidades. Defendeu-se contando sua história e era um fariseu perseguidor de cristão, mas conheceu Jesus e passou a servi-lo. E em obediência ao seu Senhor passou a anunciar aos gentios, os povos, né, que não eram judeus, que Deus enviara seu filho e por meio dele podiam ter vida eterna. E os judeus, porém, achavam isso inadmissível, uma heresia, pois não acreditavam em Jesus, que Jesus fosse o Messias, que operavam, e por isso Paulo enfrentou muitos perigos e sofrimentos. Mesmo assim, conseguiu levar a mensagem cristã ao mundo conhecido da época. Diante das maiores autoridades governamentais da sua região, na época, né? Paulo não falou de si mesmo, nem da situação de opressão que vivia por seu povo. Falou de Jesus e de tudo o que fizera na sua vida, o que o cristão chama de testemunho. Querido irmão, aqui o apóstolo Paulo, aqui, ele aproveitou as oportunidades daquele instante, que ele estava diante dos governadores e prefeitos e os reis ali, para testemunhar o nome de Jesus, para falar, porque ele estava sendo julgado por algo que ele não devia, por causa de pregar o evangelho. Então ele disse, olha quem eu era. Eu conheci as escrituras e conheci tudo, a lei, e aqui estou sendo julgado por causa do evangelho e da palavra. Eu, um homem que fiz tantas coisas erradas e matei muitos cristãos, outros mandei para as arenas, e esse é o discurso dele, que o discurso dele é bem grande, só estou resumindo. E fiz tantas coisas e hoje eu estou aqui porque eu encontrei com esse Jesus, ele encontrou comigo, né? E ele me fez entender o seu propósito, o seu amor, a sua graça. A sua graça me cobriu de tal forma, de tal maneira que eu não posso falar outra coisa a não ser do amor que esse Deus tem feito na minha vida. E este é o meu testemunho. Então Paulo aqui ele estava se dirigindo aos governadores o seu testemunho. Até que Festo disse, olha, por um pouco você quase me converteu. Paulo disse, seria bom mesmo, né? Seria tão maravilhoso que todos conhecessem Jesus. Então, um pastor contou aqui um dia que voou no mesmo avião com o presidente da República na ocasião. Aqui é um testemunho de um pastor que estava num avião e nesse avião tinha um presidente, não fala qual, né? E aí Deus lhe ordenou que falasse de Cristo ao presidente, mas o pastor não quis. Pediu provas a Deus, então o próprio presidente veio cumprimentá-lo. E aí não houve jeito como Paulo, o pastor, né? Esse é um pastor que também chamava Paulo, aproveitou aquela oportunidade ímpar para testemunhar, né? Para falar de Jesus àquele presidente. Seja diante de quem for, a maior mensagem que os cristãos possuem precisa ser compartilhada e não devemos ficar contentes por sermos filhos de Deus, mas empenhar-nos para mais pessoas, para que mais pessoas tenham esse privilégio. Então, se Cristo faz parte da sua vida, você deve testemunhar a todos o quanto puder. Cristianismo secreto é sinal de doença espiritual.
Vocês entenderam, meu querido irmão? Que a pessoa que tem Jesus, ela não pode, ela não consegue esconder. Não é que ela não pode, não consegue. Porque quem tem Jesus, aonde ele vai, irmão, ele reflete ali a imagem de Cristo, reflete pelas palavras, pela palavra que sai da sua boca, porque a Bíblia diz que o homem fala o que está cheio o coração. Um homem, a gente conhece uma pessoa pelo aquilo que ele diz, tá? Por aquilo que ele fala, que ele expressa, porque a Bíblia diz, o homem fala do que está cheio o seu coração. Então, se o seu coração está cheio de fé, de amor, você vai falar. Se o seu coração está cheio de mágoa, ódio, ressentimento, se o seu coração está cheio de angústia, de tristeza, de depressão, é isso que você vai dizer. Você vai ficar insatisfeito, você vai ficar angustiado, você vai ficar triste, porque o seu coração está cheio dessas coisas. Então, quem tem Cristo no coração, ele vai falar de Jesus, ele vai falar do amor. Então, não tem como esconder. Na verdade, o apóstolo Paulo não podia esconder o Deus que ele tinha dentro dele. A experiência gloriosa que ele teve lá na estrada de Damasco, com tanta veemência e violência que ele estava caminhando, andando com seus soldados, para matar, destruir cristão. Mas aí, no meio daquela estrada, Jesus apareceu a ele. E ali o impacto que ele teve, irmão, foi muito grande. Nunca que Paulo ia pensar em algo tão terrível, não é? Dele estar ali empenhado em fazer algo e Jesus aparecer no meio do caminho, brilhar aquela luz gloriosa, poderosa, fazer com que ele caísse do cavalo, ficou cego. E Jesus falou, Saulo, Saulo, porque você me persegue. Entendeu? Foi algo extraordinário na vida de Paulo. E naquele momento ele perguntou, quem é, Senhor? Quem eu estou perseguindo? Falei, a mim, você que está me perseguindo. A cada crente, a cada cristão que você mata e destrói, isso é a mim que você está fazendo. E quando ele ficou ali no chão, cego, e os outros que estavam perdendo não entenderam nada do que estava acontecendo, Jesus falou, vai procurar Ananias. E ele foi cego, seus soldados voltaram para trás sem saber o que está acontecendo, e ali teve aquela maior experiência que mudou, transformou a vida dele. Então ele estava em todo lugar que ele ia testemunhar, falar. Não é algo que você passou, não é um sonho, irmão, é uma realidade. O homem, ele confronta com a realidade. Às vezes as pessoas, elas nascem, elas crescem, elas estudam, vão para a faculdade, mas as pessoas, elas esquecem qual foi o projeto e o propósito que elas foram enviadas neste mundo. Nós viemos a este mundo com um projeto e com um propósito. Paulo veio com um projeto e com um propósito. Ele estava no caminho errado. Como, quem sabe, você que está me ouvindo aí, está com um projeto, mas não é o projeto que Deus tem para você. Não é a vontade de Deus para a sua vida. Você está insistindo, você está teimando, porque você acha que é certo. Mas Deus pode mudar tudo isso se você buscar o Senhor. Se você entregar verdadeiramente a sua vida para Deus e perguntar para Deus, Pai, o que eu estou fazendo está certo? Eu estou andando pelo caminho do Senhor? E eu quero fazer a tua vontade. Porque vocês acham que hoje tem tanta gente doente, tanta gente com depressão, tanta gente se separando, casamentos sendo destruídos, divórcios, não é? Entre os crentes, entre os cristãos que conhecem a Bíblia Sagrada. Por que será que isso está acontecendo? Porque você está fora do projeto, você saiu de dentro da vontade de Deus. Mesmo você conhecendo a Bíblia, você está indo na igreja para cumprir um protocolo. É porque um dia você falou, eu quero aceitar Jesus, eu quero ir para a igreja, tal.
mas você está cumprindo apenas um protocolo, algo automático. Não é porque você sente, não é porque você tem desejo, não é porque você tem amor, você está cumprindo apenas, fazendo algo automático. Um robô é como se um robô que tem programado para fazer tal coisa. Vocês estão entendendo, meu irmão? Então você está agindo como robô, você vai para a igreja como robô, você lê a Bíblia, você ouve a mensagem, mas nada move mais o seu coração, nada faz você chorar mais, nada faz você arrepender mais. Quer dizer, a sua vida foi robotizada. E não é esse tipo de religião, não é esse tipo de coisas que vai levar as pessoas para o céu. O que vai levar as pessoas para o céu, irmão, é nós reconhecemos que nós estamos fora do propósito. E que nós temos que voltar para dentro do propósito de Deus, para que a vontade do Senhor, ela venha se cumprir na nossa vida. Para que você veja novamente esse desejo, essa vontade de você orar, de você buscar, de você ir para o monte, de você sentir a presença de Deus, de você chorar muitas vezes, dizer, Senhor, como eu estou longe do teu propósito, Senhor. Pois eu não oro mais, não sinto mais a tua presença, parece que está tudo robotizado, está tudo no automático. Então, não é isso que Deus quer. Então, você saiu do propósito da vontade de Deus. Então, você tem que voltar. Você lembra em Apocalipse, que fala, né, no capítulo 3, se eu não me engano, é o capítulo 2, 17, se eu não me engano. Você tem que voltar ao primeiro amor, não é? Você tem que voltar ao primeiro, ao início, para que esta aliança seja restaurada. A sua aliança foi quebrada. Tem muitas pessoas que a aliança foi quebrada, a aliança foi interrompida. Por isso que você entrou nesse estado de depressão, nesse estado de revolta, as coisas para você não dá certo mais, porque quebrou-se a aliança e você está indo na igreja apenas cumprir um protocolo. É importante que você entre para o seu quarto, converse com Deus e diga, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Oh, meu Deus, glória a Deus, aleluia, caiu aqui, caiu. Mas vamos continuar aqui, né, em nome de Jesus, né? Deixa eu ver aqui, acho que pesou demais, né? Deixa eu virar aqui. Então, meu querido irmão, continuando aí a nossa palavra, a mensagem de Deus para o seu coração, para você entender que você precisa voltar para Deus, que você precisa voltar para o reino, para a obra de Deus. Então, está dentro do propósito, dentro da vontade, dentro do propósito de Deus, né? Para que você possa ver a sua vida mudada, transformada. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele estava expressando realmente o que aconteceu com ele, porque hoje os cristãos parece que pararam, estacionaram, eles estão tudo no automático, né? Você vê para a igreja, as pessoas cantam, as pessoas fazem assim, aquelas orações, né? Mas não é mais aquela pessoa que orava, que buscava, que chorava e dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso da tua unção, Senhor, porque sem esta unção eu não vou chegar em lugar nenhum. É isso que Deus quer, meu querido irmão. Eu quero dizer para você que Jesus está voltando e só vai ir para o céu aquele que está com a sua lâmpada acesa. Você se sente que a sua lâmpada se apagou? Você se sente que a sua lamparina não está mais acendendo como antes? Então corra, coloque azeite nessa lâmpada, porque Jesus vai voltar e só vai subir aqueles que estão com as suas lâmpadas acesas, tá? E eu vou dizer para você uma coisa, Jesus está voltando a qualquer momento, ele pode voltar, tá? Guarde essa palavra no seu coração, busque a Deus, não aceite mornidão, meu. A Bíblia fala, irmão, que o crente morno, Deus não gosta de crente morno. Irmão, você tem que ser um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo, você não foi batizado no Espírito Santo, procure a ser batizado. Procure ser fervoroso, fervorosa,
Procure aguardar Deus, Jesus dentro da sua alma, dentro do seu coração, para que aonde você chegue, você possa ser a diferença. Você pode pregar, você pode ensinar, você pode testemunhar o nome desse Deus. Para isso que você foi chamado, para isso que nós fomos chamados aqui, para ser uma testemunha do Senhor. Que a Bíblia diz que aquele que é morno, o Senhor está a ponto de vomitar da boca. Então nós não podemos ser mornos, nós temos que ser fervorosos, quentes, tá? Então tem que ser quentes, cheio do Espírito Santo, está preparado para a volta de Cristo. Vamos orar? Peça para Deus nesta manhã. Peça o Espírito Santo a tratar do seu coração, da sua alma. Peça o Espírito Santo para quebrantar você, para fazer com que você tenha um coração quebrantado. Que você diga, Senhor, eu preciso mudança. Eu preciso ser diferente. Eu não posso ser assim, Senhor. Perdoa minhas falhas, meus pecados. Fala com Deus. E Ele é poderoso para te limpar e purificar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti. Nós Te louvamos, Pai. Teu Espírito Santo vem operar em nós, Senhor. Vem operar em nossa vida. Vem operar no ministério. Vem operar na vida da Tua igreja, do Teu povo. E quantas pessoas, Pai, estão doentes? Quantas pessoas estão enfermas? Quantas pessoas estão amarguradas? Quantas pessoas estão paralisadas? Quantos Teus servos que antes buscavam a Tua presença, oravam, iam nos montes, tinham sede do Teu evangelho, mas hoje estão parados, estão desistindo, estão, Senhor, fora da Tua casa. Quantos estão desviados que precisam voltar para Ti? Deus, envia Teus anjos de fogo, Seus anjos de guerra. Vá de encontro aonde está esse Teu filho, essa Tua filha. Repreende as fortalezas, repreende os principados e potestades. Vai de encontro, Senhor, àqueles que estão no sítio, na chácara, nas fazendas. Eu abençoo a irmã Mônica. Abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa teus filhos. Repreende toda a ação do inimigo, todo o poder das trevas. Espírito Santo, nesta manhã, Senhor, nós entregamos e colocamos diante de Ti a sua casa, a sua família. Colocamos a salvação, Senhor, da Tua igreja, do Teu povo. Abençoa a igreja de Patos de Minas, a comunidade da família cristã, aqui em Araxá. Abençoa os irmãos e as irmãs. Abençoa todos os Teus filhos. Abençoa a nossa nação brasileira. Abençoa, meu Deus, os Teus filhos. Renova-os, restaura-os. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, e Te bendizemos. E nós Te adoramos. No nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seus filhos, que você receba aí o nosso carinho, o nosso abraço, em nome de Jesus. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo opere sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, querido. Amanhã estaremos de volta. Compartilhe essa live, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal Josi Lima. E amanhã estaremos de volta das 10 ao meio-dia, aqui pela 94 FM e pelo Facebook das 10, pelo Facebook é das 11h20 ao meio-dia, tá bom? Que Deus abençoe, irmã Mônica. Vai o nosso carinho, o nosso abraço aí para a sua família, né? Aí no sítio, na chácara, nas fazendas. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, todos aqueles que acessar essa live, receba as bênçãos do Senhor na sua família, nos seus filhos, na sua loja, na sua salão de beleza, que o Senhor venha operar grandes milagres em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando vocês que neste domingo nós estaremos aí em Patos de Minas, tá? E também, Deus, nesse domingo estaremos também de jejum coletivo com toda a igreja, para Deus restaurar a nossa vida, as portas, né, da nossa alma sejam restauradas. E toda a porta do lixo, irmão, seja aberta para arrancar todo o lixo da sua vida, todo o seu passado, tudo aquilo que não é de Deus na sua vida seja arrancado. E que a palavra do Senhor
venha limpar você de dentro para fora e te preparar para o reino celestial, tá bom? Que Deus abençoe e amanhã estaremos de volta, ainda no livro de Atos Apóstolos, tá? Se você não viu a live de sexta-feira, volta lá e veja, tá bom? E no YouTube também, se inscreva no nosso canal, porque muitas pessoas vão ser saradas e curadas pela sua vida, pela sua dedicação de compartilhar. Seja um parceiro, uma parceira do Projeto Mil Almas, tá? Ligue para nós, o nosso telefone é o 99909-9218 e diga, pastor, eu quero ser uma parceira, como é que eu tenho que fazer? E aí nós vamos falar para você, tá bom? Deus abençoe você. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.